Aí, meu amigo Paulo Ribeiro! Cheguei, hein? Cheguei. Que camarada, bom te ver. Você não sabe o quanto é bom te ver, meu amigo. Eu já estava aqui com o coração batendo acelerado, sem saber se o senhor ia aparecer, ué. Eu acabei a reunião aqui agora, na Ah, eu igreja. imagino. Nós estamos no projeto de expansão do reino. Glória a Deus, isso é Coronel ótimo. Feliciano. Isso, meu amigo. Samaria, Judéia e os confins da terra, ué. Paulão, vamos começar? Vamos começar orando? Vamos começar orando. A Bíblia diz para nós apresentarmos ao Senhor tudo que a gente planeja e pensa e os nossos planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Pai eterno, muito obrigado por mais esse dia. Esse é um dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Obrigado, meu Deus, pelo pão que não tem faltado sobre a mesa. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, onde o Senhor entregou o teu Filho em resgate das nossas vidas. Obrigado, Pai querido e santo, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Obrigado pela fé viva que existe dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos assumiu para que pudéssemos pertencer a Ti. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos e colegas que compartilham conosco desse momento. Obrigado pela vida do pastor Paulo Ribeiro, um amigo, um irmão, que tem, meu Deus, nos dado a oportunidade de aprender muita coisa boa com ele. Que essa noite seja, meu Deus, uma noite de muita instrução e que o teu reino possa, meu Deus, ganhar com essa live que estamos fazendo, Deus. Reina em nós e através de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Paulão? Amém. Vamos começar então o nosso... Eu estava preocupado. Não falha não, vô. Deus não deixa não. Amém. Então, nós vamos começar já o nosso Falando Sério dessa quinta-feira, que nós temos como tema saúde financeira diante da pandemia. Só que na primeira parte dessa conversa nossa, nós tratamos de muitas coisas e hoje a gente tem a proposta de destrinchar tudo isso que a gente já havia falado no nosso primeiro encontro. Paulão, naquela nossa primeira conversa, você até chegou a falar e deu a diferença de orçamento e fluxo de caixa. O senhor recorda disso? Lembro. Sim. Então, o que eu queria que o senhor fizesse para a gente? De novo, conceituasse o que é orçamento. Vamos por partes, né? O que é orçamento e o que é fluxo de caixa. Depois dessa explicação, que a gente possa ir para o segundo passo, que é como elaborar um orçamento e como elaborar um fluxo de caixa. Então, por favor, conceitua para nós o que é orçamento e o que é fluxo de caixa. Como nós vamos saber distinguir uma coisa da outra? Eu estou até com a tela aberta aqui, fica até mais técnico, né? Sim. O que é um orçamento? É um elenco de contas, de receitas e despesas, em que você coloca em ordem de grandeza, de preferência, e que através desses números, através de você conhecer esses números, você passa então a fazer projeções. Então, o conceito de orçamento é uma previsão de recebimentos, é uma previsão de gastos, né, para um tempo determinado. Não faz diferença se vai ser para um mês, um mês não dá, né? 90 dias, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não faz diferença. Então, quando você passa a conhecer os seus números, né, as suas despesas e as suas receitas, então você pode fazer um orçamento, a gente chama de orçamento projetado, que é uma estimativa de gastos para esse período.
Quando você faz o orçamento, você passa, então, a conhecer os seus números e poder trabalhar em cima deles para poder resolver um fluxo financeiro seu. Aí, o fluxo financeiro a gente chama de fluxo de caixa. O orçamento, ele vai acabar te ajudando a montar depois o fluxo de caixa, que é diferente, tá? O fluxo de caixa é o desembolso do dinheiro, vou falar dele daqui a pouco. O orçamento é a previsão do que eu tenho para receber num período e o que eu tenho a pagar num período, nem que seja estimado. Tá, mas olha só, vamos considerar, porque se é uma previsão, isso pode acontecer como não pode acontecer, não é verdade? Porque é uma previsão, correto? Isso. Tá, mas olha bem, apesar de ser uma previsão, ela vai acontecer. Porque você não está prevendo alguma coisa que você não sabe. Não é aleatório. Ah, tá. Não é aleatório. Vamos dar aqui um exemplo prático, tá? Que é bom dar. Vamos supor que você gaste... Vamos dar um exemplo de padaria. Na outra live ficou bem claro esse negócio de gasto. Você vai ao supermercado, na padaria. Ou o supermercado. Vamos supor que a gente está em maio. Vamos supor que em maio você gastou R$600 de supermercado. Vamos supor que em abril você gastou 400. Vamos supor que em março você gastou 500. Então eu tenho 1.500. Se eu dividir por 3, vai ter R$500. 500 é uma média estimada. Então eu vou jogar R$500 vezes 12. Então eu sei que na média eu vou estimar R$500 e projetar para 12 meses. Então eu sei que eu vou ter um gasto com o supermercado na média de R$500 por mês. Pode oscilar? Pode. É por isso que sempre vai executar. Aí você vai avaliar. Não, peraí, eu previ 500, gastei 600, então eu gastei mais 100. No mês que vem eu vou ter que gastar só 400, porque eu só posso gastar até R$500. Ou seja, de certa forma, o orçamento ele passa a ser o seu limitador de gasto, em função da sua receita. Então quer dizer que eu não saio mais de casa com uma lista de produtos apenas. Eu saio de casa com uma lista de produtos e também com a lista e também com o valor que eu posso comprar, não é isso? É isso que eu entendi? Porque você já sabe pelo seu ganho que você só pode investir em alimento R$500, acabou. E aí você então, vai produto, oferta, entendeu? Para poder ficar dentro do orçamento, porque você tem projetos para o futuro, que é guardar dinheiro. Então, entendeu? Geralmente, uma pessoa que não consegue ter o orçamento da despesa de casa mensal, ela pode também não conseguir ter essa condição de guardar, né? Porque ela sai com a lista e ela vai comprando, ela não sabe até quanto ela pode usar naquele mês, ela pode se enrolar nessa situação. É isso? O que eu entendi, é isso mesmo? É isso. Deixa eu dar um exemplo meu, tá? Porque quando eu falo disso, eu falo com muita propriedade. Quando eu entrei em crise, tem muitos anos atrás, eu pedi conta em um emprego, eu era analista de custo da Tecsil Brasil, e saí dela. É claro que embananou tudo. Então, eu tinha que resolver a minha falha financeira. E eu sabia, naquela época, que eu só tinha R$50 para fazer compra. E outra coisa, R$50 não é invenção, não. Era R$50 mesmo. Porque há 10 anos atrás, R$50 você comia o mês todo. Aí eu botava a nota de 50 no bolso e ia para o supermercado. E com a lista. Você começava a lista pelo topo. É arroz, feijão e macarrão. Se desse para comprar a carne, você comprava. Se não desse, você comia pé de frango. Mas era a condição para me recuperar as minhas finanças no futuro. Porque se eu fosse lá, se eu pudesse comprar só 50, eu comprasse 120, o que ia acontecer comigo? Eu ia morrer, eu ia afundar até o fim do poço. E isso foi tão bom, porque hoje a gente só vai no supermercado com uma lista e com um limite.
Fala assim, meu amor, hoje nós vamos comprar R$ 200. Acabou. É R$ 200 que vai comprar. Se não deu, espera. O próximo mês. Porque com isso aí a gente sobreviveu, a gente conseguiu fazer investimentos, a gente adquiriu patrimônio, mesmo passando por crise. Entendeu? Então, Paulão, Sem orçamento, sem previsão orçamentária, cara, nada na vida vai acontecer. então a gente pode dizer que a gente tem que assumir um compromisso com a nossa necessidade, não com o nosso paladar, por exemplo, com a nossa fome, né? Porque o paladar cada hora quer uma coisa, e a gente tem que pensar em ter o que é necessário e o que talvez não for tão necessário a gente deixar para uma outra situação. É por aí, não é? Comunicar com ele. Só um momento. Qualquer problema que der, eu não consigo comunicar com ele. Bruno, só um minutinho, você vai. Aí eu vou ter que ir mais cedo. Aí a gente continua tendo contato aí. Eu vou passar com o Itaú, pode? Pode. Só transferir lá. R$ 100. Tá. Passa hoje ainda, tá? Não, tranquilo. Aí eu vou ter contato com ele. Beleza, até mais. Beleza? Ô, Bruno, eu só estou despedindo do pastor aqui, que acabou a reunião e precisa ir embora. Sim. Mas, então, a questão toda é que eu não posso abandonar um orçamento, igual você falou. Se ele não fizer parte do dia a dia meu, eu não vou conseguir cumprir metas. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer economia. Eu não vou conseguir progredir, eu não vou conseguir casar, comprar casa, comprar carro. E essas coisas mais. Então, em qualquer meio que a gente está, o orçamento, ele é primordial mesmo, entendeu? E aí, Paulão, nesse tempo, por exemplo, eu tenho pessoas na igreja que com esse tempo agora, em virtude da pandemia, tiveram porcentagem dos seus salários reduzidos, perderam vale alimentação, perderam uma série de coisas. E agora, então, não dá para viver naquele nível que vivia enquanto tinha uma renda inteira, né, Paulão? Agora é hora de cortar mesmo e esquecer aquelas coisas boas, talvez, que tinha sobre a mesa naquele tempo e pensar em não deixar faltar o grosso. É por aí? A situação agora é igual você falou, a situação agora é comer. Tá, mas olha, pensa, se eu conseguir adaptar a minha alimentação, os meus gastos para essa realidade, para mim fazer um orçamento para ficar rico depois ficou fácil. Porque quando o dinheiro chegar, que ele tiver aumento, eu já vou estar acostumado com reduções, com limitações. Então, se eu quiser manter essa limitação e aumentando o padrão gradativamente, aí é que é o segredo, entendeu? Por que eu aprendi? Porque eu passei por crise. Eu perdi tudo. Eu perdi até apartamento, essa ideia. Mas hoje eu tenho bens. Entendeu? Mas por quê? Eu tive que ir lá no fundo do poço, reduzir, comer pé de frango com pescoço, PPS, pé, pescoço e sobre, para mim depois comer picanha. PPS, né? Você lembra disso, né? É fácil não, rapaz. Então, porque às vezes a pessoa é tudo bacana, eu não posso abrir mão. Igual uma época lá na minha casa, eu me lembro, o filho meu, caçula, minha esposa falou assim, o almoço está pronto. Ele chegou lá no prato, não viu carne. Ele deu meia volta. Comeu não. Coração. Sem carne é mais difícil, né, Paulão? O coração cortou, eu pensei assim, não, pelo menos um pezinho de frango vai ter que ter, né? Vai Aí ter falou que assim, ter, não, é verdade. Mãozinha não, quer dizer, o pé de frango, é a mãozinha. Mas então ficou claro, para a gente o que é orçamento? É a gente ter uma previsão do que a gente tem ou do que a gente vai receber e, paralelo a isso, ver o que a gente vai gastar. É isso. Exatamente. Resumidamente é isso. O que é que a gente pode colocar em um orçamento? A compra... Não, nós vamos falar na hora de elaborar o orçamento. Na hora de elaborar o orçamento, nós vamos falar isso aí. Porque... tá, então tá bom. Tá. E o que é o fluxo de caixa? O que é o fluxo de caixa? O fluxo
de caixa, para poder ficar bem explicado, eu posso mudar para fluxo de dinheiro. Sim. Melhorou? Não, explica o que é para ver se eu vou entender primeiro. Isso. O que é o fluxo de caixa? É o fluxo de dinheiro no seu bolso. Aí você fala, não, meu dinheiro está no banco. Tá, mas vamos supor que tá no seu bolso o dinheiro. Você tem R$1.000 para gastar. Segundo o seu orçamento, você pode gastar R$800. Então, você vai pagar 800 com o dinheiro que você tem. O que é o fluxo de caixa, então? É o momento que você desembolsa o dinheiro para poder pagar aquilo que você colocou no seu orçamento. É a execução do orçamento? Seria isso? Execução. O exemplo que eu dei foi do IPVA. Você lembra disso? IPVA de carro? Lembro que o senhor falou que era para ir juntando para quando pagar você já ter o dinheiro e isso não gerar um incômodo. Exatamente. Então, vamos repetir o modelo o exemplo do IPVA que fica claro. Vamos supor que o IPVA do seu carro em janeiro seja de R$1.200. Beleza? A gente vai fazer um orçamento a partir de julho. Orçamento. De julho ao mês de dezembro, eu tenho 6 meses para fazer o orçamento. Eu vou fazer um orçamento semestral. Beleza? Então, em janeiro, eu tenho que pagar R$1.200 de IPVA. Se eu tenho 6 meses para poder guardar esse dinheiro, eu vou dividir 1.200 por 6. Quanto que eu vou colocar mensalmente no meu orçamento de agora até o meu mês de dezembro? R$200. R$200. De quê? De IPVA. Então, eu fiz um orçamento de R$200 de IPVA em 6 meses. Vai dar quanto? 1.200. Não é isso? Quer dizer, quando eu chegar em janeiro, o dinheiro para pagar IPVA, o dinheiro de pagar o IPVA, eu juntei ele de julho a dezembro. Então, quando eu receber o salário de janeiro, eu não vou ter que tirar para pagar IPVA, porque eu já previ no meu orçamento. Quando eu chego em janeiro, eu pego o IPVA e eu pago. Então, o pagamento do IPVA em janeiro é o fluxo de caixa. Eu tirei o dinheiro que estava guardado. Então, eu movimentei o meu dinheiro. Onde você vai guardar esse dinheiro? Se você, por exemplo, guardou R$200 em 6 meses, você pode pôr esse dinheiro lá na poupança. Ou seja, além de não pagar ajuda de IPVA, você vai aplicar o dinheiro e o dinheiro vai render para você um valor, ainda que seja pequeno, e você ainda vai pagar o IPVA em janeiro pelo caixa com desconto de 7%. Ou seja, tem algum modelo de aplicação dentro de 6 meses, Paulão? Você sabe me falar? Modelo de? Imagina, eu quero fazer uma aplicação nesse dinheiro, porque se eu deixar ele numa conta, eu posso ser tentado a tirar. Eu consigo fazer alguma aplicação assim para esse período de 6 meses? Para esse período tem 2 aplicações que você pode colocar. A primeira é a poupança. Você fez poupança e guardou dinheiro na poupança. Isso. A segunda é Tesouro Selic. É letras do Tesouro. A gente chama de Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende um pouco mais do que a poupança e você pode resgatar no momento que quiser. Então, tá, é o Selic. Agora, se você guardou R$5.000 e vai precisar desse dinheiro daqui a 5 anos, aí é Tesouro IPCA. Tem um irmão aqui, o Pablo Carijó, ele acabou de falar aqui do Tesouro. Pois é. Depois a gente pode dar uma aula sobre aplicações financeiras. Tá? Sim. Depois que aprender a economizar, aí vai ter que aplicar o dinheiro. Então, se eu precisar do dinheiro agora, daqui 6 meses, 1 ano, é Tesouro Selic ou poupança. Se eu for precisar depois desse período, é Tesouro IPCA, porque eu já sei até quanto ele vai me dar de rendimento. E é bem mais do que o Tesouro Selic. Tá? Aí o Tesouro Selic aplica via banco.
O Pablo Carijó é entendido do negócio aí, é um ala seu, ó, grande Paulo. Pablo Carrijo é um pastor amigão meu que está lá, acho que é no Mato Grosso. Ó, eu li Pablo Carijó, você acredita? Daqui a pouco eu apanho. Isso. Gente boa, meu amigão, tá? Maravilha. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulão. Eu conversava aqui com um casal que a gente faz um discipulado toda quinta-feira. O dízimo, ele entra no orçamento ou ele é um dinheiro que a gente não conta com ele? Vê se eu consegui ser claro. A gente entra, por exemplo, quem ganha R$1.000, ele já pensa nos R$100 do dízimo e insere ele no orçamento, ou ele só pode fazer conta com R$900? Porque se ele entra no orçamento, ele passa a ser uma despesa fixa mensal. Se ele não entra no orçamento, já tem o entendimento de que ele não é meu, apesar de eu ter, em algum momento, ter pegado ele, mas ele não me pertence. Como que você... Qual que é a sua fala acerca disso? É claro que quem tem uma tendência de não dar dízimo, a sua explicação não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quem tem o hábito, a prática de ser fiel nos seus recursos, no seu dízimo, os 10% entra como despesa, ou essa parte do dízimo ela não é minha e eu não preciso contabilizar ela naquilo que eu vou gastar mensalmente? Pastor, no caso meu, quando eu faço o meu orçamento, o primeiro item é dízimo. Maravilha. Ele entra no meu orçamento. Porque apesar de que ele é a primazia, ele é a primeira coisa, mas ele acaba sendo para mim uma despesa, um gasto, um custo. Então ele entra no orçamento. Inclusive a minha planilha, ela calcula o dízimo de acordo com o que eu digito lá na receita. Porque a minha receita é variável. Então, quando eu digito lá 1.000, 2.000, 3.000, ele já vai dando os 10%. Então, o primeiro item do meu orçamento é o dízimo. Agora, se eu entender que meu salário é de 2.000, o dízimo é 10%, e que o que me sobra para mim viver é R$1.800, não está errado, não. Tá? Porque ele já separou pela fé o dízimo. Mas eu aconselho, como ele está fazendo uma planilha de gastos, de dispêndios que ele tem, então eu aconselho ele colocar, porque vai saber exatamente quanto que ele tem de gasto durante o mês. O que ele não pode deixar é de priorizar o dízimo. O segundo item do orçamento é a poupança. A poupança. Aí, semana passada, perguntou assim, quanto que é a poupança? É 10%, é 15%, é 20%? Não. Se você ganha 2%, 10% é dízimo, R$200. Se você conseguir guardar 50%, primeiro item, dízimo, 12 meses. Segundo item, poupança, economia, R$50, 12 meses. Então, você vai guardar o dinheiro por meta e por grandeza. Dízimo é importante, é grande para você, ele é o primeiro. Alimentação é o terceiro item. Carro, o sorvete, o shopping, o passeio é lá para baixo. Porque você só vai passear se a ponta de cima permitir. E a gente faz o contrário. Primeiro eu viajo, depois eu pago a conta. Antigamente funcionava, mas não funciona mais assim. Quando você volta, é pânico, para poder pagar depois que você curtiu a vida. É igual você comprar alimento no cartão de crédito, pagar 3 vezes. Pensa comigo. Você for lá no supermercado agora, comprou, vai pagar. Julho, julho e agosto. Quando é em junho, você vai pagar agosto, setembro e outubro. Ou seja, você vai comer com uma semana que você comprou e pagar com 90 dias. Então, é melhor comprar pelo débito.
Comprou, comeu, acabou. Entendeu? Por exemplo, eu não coloco combustível com cartão de crédito. O combustível meu é débito. Que seja R$10, 50, 60, 5, não tem problema não. Mas o combustível meu é à vista. Porque eu coloco combustível hoje, amanhã ele acabou. Senão eu vou estar pagando uma conta que você já consumiu. Aí você vai perguntar, o que eu coloco então nos cartões de crédito? Você vai comprar no cartão bens duráveis. Um celular, por exemplo, de R$1.100, 10 de 110, é cartão de crédito, por exemplo. Né? E essa semana eu estava ensinando como que você guarda um dinheiro para comprar um celular e ainda faz economia. Um celular de R$1.100, você vai guardar 11 parcelas de 100, aplicado lá na poupança. Depois você vai lá na loja e pede um desconto. Ou seja, os 1.100, você vai ter mais um desconto de uns 7%, 5%, 6%, vai virar 1.200. Mais a poupança que rendeu, no final das contas, 1.100 para você vai virar quanto? Se você compra no cartão, você vai pagar 10. Então é o seguinte, é tudo questão de disciplina, de hábito, de costume. O brasileiro é cultural, ele não consegue guardar o dinheiro. E entra questão também, o pastor, de aposentadoria. Não adianta você, com 49 anos, planejar a aposentadoria para 60 anos. Você não vai conseguir. A aposentadoria você planeja hoje. É hoje. Quanto eu preciso guardar hoje para me aposentar com 60 anos? É hoje. Projeta os anos, divide por mês, é igual o BNH, só que invertido. BNH você paga, a aposentadoria você guarda o dinheiro. Aí quando o Bolsonaro fizer o corte lá, você está rindo à toa. Não, agora eu tenho como sobreviver, porque o dinheiro que eu apliquei, ele me dá renda. É a previdência privada que eu tenho que comprar, porque eu não sou disciplinada. Ah, irmã, que misericórdia. Irmãos, qualquer um de vocês que quiserem fazer pergunta, vocês podem fazer. Paulão, então agora, como elaborar um orçamento? Como elaborar um orçamento? E aí, mais uma vez, qualquer um dos irmãos que quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao tema, claro, porque senão alguém pergunta aí, e o Cruzeiro vai perder os 6 pontos? Eu já vou responder, vai perder os 6 pontos. Então não precisa perguntar isso não. É alguma coisa relacionada ao tema. Por que o Cruzeiro está quebrado? Porque não executou o planejamento. Extrapolou o planejamento. Como Gastou fazer o orçamento? Eu também acho. Como fazer um orçamento, Paulão? Tinha uma renda de 1 milhão, mas gastava 2. Cara, não funciona. O que é? É verdade. A função de um orçamento é fazer uma adaptação do que você ganha e o que você paga. A função dele é isso. É você conhecer os seus números. Então, como que eu faço o... Tem alguém dizendo que isso é abuso de poder, Paulão. Vamos tirar o Cruzeiro do foco, porque senão vai dar confusão. E como é que faz o orçamento, pelo amor de Deus? Podia chamar o... Como é que é o presidente agora que foi eleito? É Sérgio não sei de quê. Convide ele para poder assistir a live. Tá engraçado. É sério. Deixa eu até ver aqui a hora. Não, a hora está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Está passando voando. Orçamento. Como que eu elaboro um orçamento? Eu pego... Paulão, só um minutinho. Eu pediria que alguém vai digitando aí, ó, à medida que o senhor for falando os tópicos de elaborar um orçamento, para que as pessoas depois elas consigam talvez ainda pegar alguma coisa dessa nossa fala. Com os tópicos para elaborar um orçamento. A Fátima falou que nós temos o poder da comunicação. E olha que eu sou gago, hein? Aqui,
Vamos mudar de assunto, senhor, que ela é a pastora da igreja, é a esposa do pastor Leonardo. Vamos mudar de assunto, senão você me complica, senhor. Eita, rapaz. Pronto. Vamos falar do América, então, agora. Pastor, é o seguinte, orçamento. Eu faço o cálculo daquilo que eu ganho, tá? Quando o meu ganho é fixo, é bem fácil. Quando o meu ganho é variado, então eu volto 3 meses e faço média e multiplico por 12. Aí o orçamento de um ano, né? Vamos supor que você ganhou 1.000, 2.000, depois ganhou mais 1.000, 4.000. Vou pôr 1.500 aqui para ficar fácil. 4.500. Se você dividir por 3, qual é a sua média de ganho? 1.500. 1.500 meses. Projeta para 12 meses. Vão começar em julho, então meu orçamento vai até junho do ano que vem. E é legal que passa o fim de ano. Quem fizer agora o orçamento, se tiver gastando mais do que ele ganha, o perigo que tem agora, meu irmão, é que no Natal não vai ter presente. Vai complicar todo mundo. Oh. Quando ele descobrir que o dinheiro não dá para comprar presente, ele vai só chamar todo mundo, ó, dezembro o presente está comprometido, porque pelo meu orçamento não dá para comprar presente mais. Vai ter que fazer a cruzinha na boca, porque o orçamento, ele tem esse poder, né, de determinar isso para a pessoa, né? Falar aqui também, o Caio, que entrou aí, é filho meu, viu? Ah, entende muito de orçamento também, tem dinheiro aplicado na bolsa. Eita glória, hein? Que maravilha, hein, rapaz? Eu preciso conversar então com esse Caio também, velho. Tem uma pergunta aqui, ó. Rapaz. Oi? Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos só comentar o que a Adriana disse, olha. Se não controlar financeiramente, acaba entrando numa fria. É verdade. Numa fria, mas numa fria daquelas braba. E o Flávio? O Flávio é o meu professor de jiu-jitsu. Ele está perguntando assim, Paulão, qual a melhor maneira de investir na poupança dos filhos sem agredir o orçamento? Ou quanto por cento? Irmão, não tem porcentagem. O que tem é o seguinte, depois que ele fizer o orçamento dele, ele sabe o que entra e o que sai. Nessa poupança que ele vai fazer, é que ele vai distribuir para onde vai esse dinheiro dele. Vamos dar um exemplo aqui. O cara ganha 3.500, conseguiu ajustar um orçamento para 3.200, vai sobrar R$300. E ele tem 3 filhos, ele vai guardar 100 para cada um. Entendeu? Então, não tem percentual. Ele vai calcular quanto que ele pode guardar. Mas um ponto muito importante, o pastor Bruno, vou falar uma coisa aqui, depois vocês xingar você aí, você fala para mim. A gente não gasta dinheiro com filho quando novo. A gente tem que ensinar ele a criar a sua poupança depois. Porque o dinheiro que eu invisto, que eu estou guardando para o filho meu, eu estou deixando de ter uma qualidade de vida melhor para mim hoje. O filho tem que ser ensinado a guardar dinheiro. Então, você dá uma mesada para ele, ensina ele a guardar o dinheiro, e não guardar para ele o dinheiro. Porque se você treinar ele agora, nesse momento, ele vai criar essa cultura de guardar dinheiro. Então, sabe o que a Débora me disse? A Débora me disse no início desse mês, ela falou comigo assim, Bruno, eu queria que você desse para a Laura R$50 todo mês. Esse dinheiro vai ser dela. E nós vamos ensinar ela a dar o dízimo, nós vamos ensinar ela a economizar e nós vamos falar com ela. Quando ela falar assim, ô papai, compra um sorvete, nós vamos dizer para ela assim, olha, você tem R$45. Você vai querer comprar o sorvete? Porque quando esse dinheiro acabar, acabou. E aí, quando você fala isso, eu lembro dessa fala dela comigo. Bruno, vamos ensinar, Laura. Ela falou de R$50, né?
Mas é possível que talvez alguém não consiga dar 50, dá 20. E disciplinar essa criança. Dá R$ 3 e manda poupar R$ 1. A questão não é Ela o me valor, falou isso, cara. a questão é a disciplina. Você vai dar para o seu filho. A questão é a disciplina que eu preciso. Entendeu? Tem gente que tem vergonha de poupar R$ 5, 10, mas o cara não poupava nada, igual eu falei. Então, você começar com R$ 10, você já está... A questão é a pessoa que vai se disciplinar. Então, quando você der, por exemplo, R$ 50 para a sua filha, ensina ela a separar o dinheiro. Separar o dinheiro, tanto para o dízimo, tanto para poder fazer poupança, tanto para você despender para comprar o que você quer. Ensina ela, se ela quiser comprar um bem, por exemplo, de R$ 100, dividir de 10 vezes, ela vai guardar R$ 10 por mês. Quando estiver pronto, ela vai lá e compra o negócio. Porque ela vai aprender a guardar o dinheiro. Agora a gente está ensinando um menino novo, mas quem tinha que aprender isso é a gente que é velho, senhor. A gente faz tudo errado. O Pablo Carrijo, ele disse que ele começou guardando R$ 10. E aí eu lembro de uma história de um colega meu, que ele guardava, ele colocou no coração dele o desejo de guardar dinheiro toda semana, porque ele trabalhava para receber no final de semana. E aí ele disse que na semana que não sobrava para ele guardar, ele vendia uma galinha que ele tinha no terreiro, e esse dinheiro da galinha ele depositava a fim de toda semana, de fato, ele guardar alguma coisa. É a tamanha disciplina, né, Paulão? É disciplina. A palavra de ordem é disciplina. Não tem outra palavra de ordem, entendeu? É disciplina. E Deus ajuda nesse ponto. Porque o crente, né, ele é amparado, né, por Deus, dotado de capacidade de raciocínio. Você pega, por exemplo, a história de José. As minhas lives é com base nela. Veja bem, Deus estava com José, né? Tá, mas houve a ação de José. José fez o que tinha que ser feito. Por isso que deu certo. Ele enriqueceu o faraó e comprou as terras do Egito para faraó, cara. Então, se José estava lá numa terra estranha e foi abençoado, por que eu no meu lar, que é uma terra que Deus me deu, não vou ser abençoado? É porque eu não aprendi a lidar com finanças. Entendeu? E o segredo lá foi finanças. Entendeu? Quando tinha muito, ele guardou. Ontem eu estava dando aula e tem um item lá que fala assim, eu criei o hábito de falar de finanças só quando eu estou endividado, não quando eu estou bem. O momento de falar de finanças não é quando eu estou endividado, é quando eu estou com dinheiro no bolso. Não, agora eu posso guardar o dinheiro para esperar o outro coronavírus, o Covid-20, né? Porque esse é o 19. Então, eu vou esperar o próximo. Preparar para o próximo. Mas isso agora é criar hábito, né? Quando eu pego, por exemplo, para fazer um orçamento, eu ensinei a receita, né? O que entra, né? E tudo é média. Quando eu vou para o topo da minha lista são as entradas. E a parte de baixo é o que sai. Aí nós vamos por prioridades. Nós temos o dízimo. O pastor Pablo perguntou assim, e as ofertas? Né? Ofertório. Deus vai agradar no coração que é liberal para ele. Entendeu? As ofertas são ofertas alçadas ou você pode ser espontânea. Mas você não pode fazer, por exemplo, igual eu acompanhei uma menina em Ouro Branco, eu não sei se ela vai assistir um dia essa live. Quando eu fui avaliar a empresa dela, ela se comprometeu a entregar o dízimo da receita bruta da empresa dela. Ou seja, se a empresa faturava 30 mil, ela dava 3 mil. Eu falei, filha, não pode, 3 mil é o seu lucro. Quando você tira 3 mil e entrega de dízimo, você comeu o seu lucro, por isso que você está endividada. Aí, quando eu fiz as contas dela, se ela não entregasse o dízimo, o lucro era 2.500. Se ela entregasse o dízimo, o resultado era negativo 500. Então, eu ensinei ela, não, você faz o seguinte, o dízimo você entrega
é do lucro líquido mais o prolabore que você tira. Então, todo empresário tem o prolabore, não tem? Sim. Entrega o dízimo dele. E no fim do ano, quanto que a empresa faturou? 120 mil. Quanto que teve de gasto? 100 mil. Quanto que foi de lucro? 20 mil. 10% do lucro. Se eu der pega aqui, se eu der 12%, 10% do bruto, eu estou comendo o lucro todinho meu, senhor. Então, é uma questão matemática, não é nem fé, não. A fé é você manter a sua empresa aberta para dizimar e não estrangular o caixa da sua empresa com o compromisso que você fez com Deus de entregar um dízimo que você não pode entregar. E Deus não vai agradar disso. Né? O Pablo fez uma pergunta aí, ó. Dízimo é do líquido ou do bruto? Então o senhor acabou de responder. O dízimo é do líquido, não é? O dízimo é do bruto, do prolabore e do lucro líquido apurado da empresa. Tá, vamos considerar uma pessoa que trabalha salariado. Ele é salariado. Não é o caso do empresário que tira o prolabore. Ele é salariado, ele ganha R$1.000 por mês, mas na carteira está 1.200. Mas na mão dele, mensalmente, chega R$1.000. Quanto que é o dízimo? 120. Ele vai dar o dízimo, inclusive, do que é depositado no FGTS e no Fundo de Garantia, é isso? O fundo é quando saca. Sim. Ele põe a mão de dinheiro quando saca, e é a empresa que paga, não passa no caixa dele. Sim. Mas o que ele ganha, por exemplo, se ele ganha 1.200, desconta 200 de INSS, a maioria entrega R$100 sobre o líquido, não é isso? Mas não, é os 1.200. Aí vai, por quê? Porque, olha bem, quando o governo tira de você, vamos supor que o salário seja 1.000, descontou 8% de INSS, então 80. Você recebeu 920, o dízimo é 1.000 e não 92. Porque quando o governo retém de você R$80 para repassar para o INSS, ele está repassando algo que você pagaria. Então, da mesma forma que você vai no supermercado e faz uma compra, você faz o carnê de INSS e paga. É uma despesa sua. A diferença que tem é que você não paga. Quem paga para você o INSS é a empresa. Então, ela tira de você e repassa, mas é uma despesa sua. Você recebe o líquido por coincidência. Ela poderia te dar os 1.200, ela me dá 80 aí que eu vou pagar para o INSS. Então, é do bruto. Entendeu? O correto é o bruto. Você está de olho, o Pablo né? fez uma outra pergunta aqui, ó. Vai dar dízimo do dinheiro da passagem? Aí é mais ou menos controverso, né? Se ele usar porque esse se ele der dinheiro... o dízimo, ele vai ter que ficar algum dia sem ir trabalhar, né? Vai, exatamente. Agora, se ele usar esse dinheiro não para transporte ou para outra coisa, né? Porque o vale transporte e o alimentação é um benefício, não é salário. Se ele usar exatamente o valor, se ele tiver em condições bacanas e fizer um propósito, eu acho que ele pode entregar, mas se ele não entregar, eu não acho que seja omissão, entendeu? Porque já está cumprindo lá, é um benefício, entendeu? Mas se ele tem aí em boas condições de fazer esse compromisso com Deus, eu acho que ele deve fazer aqui. A pergunta é que se não pagar o INSS, não aposenta. Adriana Silveira. Adriana, para aposentar tem que pagar o INSS mesmo. E nesse contexto de INSS, pastor Bruno, 90% dos pastores hoje do Brasil não pagam o INSS, portanto, não vão aposentar. Vai ter dificuldade. Paulão? Quem achar ruim, depois liga para mim, viu? Você resolve, né? Você tem 5 minutos para fazer um resumão de como elaborar um orçamento. Que o nosso tempo já está acabando. É impressionante. Pra você ver, não vamos falar de dívidas, né? Lidando com dívidas. Nós vamos falar. Eu vou anunciar aqui que nós vamos ter esse quadro com o Paulo Ribeiro toda a última quinta-feira do mês, galera. Deus nos presenteou com essa oportunidade. Então, toda a última quinta-feira do mês tem
Falando sério sobre finanças com Paulo Ribeiro. 5 minutinhos, Paulão. Glória a Deus. Então é o seguinte, o que eu falei? Se é fixo, projeta para um ano ou mais. Se é variável, calcula a média, joga no orçamento e projeta. As despesas que são fixas, joga lá, projeta para um ano ou 2 anos. Aquelas são variáveis, igual ao supermercado. Calcula a média de 3 meses, projeta. Entendeu? Aí entra tudo, entra passagem, deslocamento, a padaria, açougue, sacolão, tudo média. Tudo que não é fixo é média. E você põe o quadro em cima, receitas, e embaixo, despesas, e diminui a receita de despesas. Se você orçou 2.000 e o seu salário é 2.200, sobrou 200. 200, então, é a poupança. Essa poupança que você vai ou fazer poupança para o seu filho, ou, entendeu? Essa sobra é que você vai aplicar. E o orçamento, ele vai te acompanhar diariamente. O crente, a Bíblia não acompanha ele diariamente? Faz o orçamento, imprime ele, dobra e põe dentro da Bíblia e ora. E pega R$100 e vai no supermercado e faz uma compra milagrosa para fazer economia. Mas tem que ir com calma, né? Não pode ser emocionado demais, não, né? Semana que vem nós vamos falar, então, lidando com dívidas. O que eu faço com Semana que vem, não. Qual a nossa próxima live. Nós temos alguns assuntos para abordar que hoje nós conseguimos nem entrar neles, amigo. Pois é. Não, mas deixa eu te falar. É ótimo essa sensação de criar expectativa para a próxima live. Isso é bom demais, graças a Deus por isso, né? Eu quero mais uma vez, amigo, te agradecer. Eu sei que você tem uma agenda super apertada. Eu sei que seus compromissos são inúmeros. E eu tenho que dizer isso para as pessoas que nos acompanham saber. O senhor disse que estaria disponível para nos servir pelo menos uma vez no mês com esse assunto que tem sido super relevante e importante. A gente trata aqui essa preocupação com os irmãos, com os crentes, né? De poder oferecer a eles algo que talvez eles não teriam oportunidade de saber se não fosse através dessa oportunidade, desse momento que Deus está criando para nós, né? Isso não é ensinado, né, pastor? É verdade. Não é ensinado. Não, até porque, pastor Paulo, hoje nós temos o senhor como pastor e também operador dessas questões das finanças. Mas nem sempre nós temos a oportunidade de ter um pastor que também tem essa pegada, né, das finanças, igual Deus nos permitiu conhecer o senhor, não é verdade? Exatamente. E que, acima de tudo, tenho um prazer enorme em estar podendo falar do tema e com muita satisfação. Eu gosto demais disso, entendeu? Quando eu sinto que estou ajudando pessoas, eu saio muito satisfeito de um processo, um projeto desse, entendeu? Mas pode contar comigo, meu irmão. Eu estou à sua disposição, tá? Pode dormir hoje, então, sabendo que você foi super relevante para nós. Acredite nisso. Amém. A gente vai arrematando, aula a aula, a gente vai arrematando isso aí, live a live. Maravilha. É o seguinte, o senhor vai orar terminando, mas eu quero dar uns avisos primeiro. Chegou para a gente aqui um pedido de oração. Orar pelo filho da dona Rita, irmão da Deise. Não está bem, está hospitalizado. Então, nessa oração eu gostaria que o senhor citasse aí para a gente o filho da dona Rita. Outra coisa, eu quero agradecer o pastor Leonardo, a pastora Fátima, por nos permitir usar o Instagram da igreja para fazer esse trabalho. Deus abençoe a vida de vocês, são os nossos pastores. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que nos acompanharam nessa live. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe dando saúde financeira para todos vocês. Eu quero avisar para vocês que amanhã tem uma vida tranquila, né? Amém. Para o casamento ser preservado, porque 85% dos casamentos feitos no meio cristão é por causa de finanças. Pois é. Eu quero também fazer um convite para vocês que são membros da nossa igreja.
No domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto na sede lá do Aeronautas. 9 horas da manhã nós temos culto na congregação do Santos Dumont. Às 19 horas nós temos culto lá no Aeronautas de novo. Você que já é membro da nossa igreja, participe de um dos nossos cultos. Você que não é membro da nossa igreja, está nos acompanhando aqui, mora em Lagoa Santa, mora perto desses bairros que eu disse, Santos Dumont e Aeronautas, participe conosco. O senhor quer também falar dos seus cultos aí, meu amigo? Aí falo, eu estou aqui na comunidade Osana, na Serra, né? Rua Monte Sião 90. Retomamos nossos cultos agora aos domingos às 18h30. E quinta-feira, reunião de oração às 20 horas. Sejam bem-vindos ao nosso meio. Osana, Comunidade dos Povos. É isso? Maravilha. Amém. É isso aí. Um abração para o pastor Zé Ricardo, que está com a gente aí. Meu amigo Gadita, Deus abençoe a vida do senhor. Amigão do peito, esse menino, viu, senhor? Gente, Ele é extraordinário. ai, dá conta. Ele é Ore por nós, Paulão. Meu filho. É Amém. verdade. Na próxima quarta-feira nós estaremos com a pastora Jocilene. Na próxima quinta-feira, desculpa. Com a pastora Jocilene falando sobre temperamento. Hashtag falando sério sobre temperamento. Você não pode perder. Ora por nós, Paulão, e apresenta o filho da dona Rita, por favor. Amém. Como que ele chama? Ele não tem o nome aqui, só chegou para mim isso. Tá bom, vamos orar então. Pai, nós te louvamos por esse momento precioso, na tua presença. É verdade. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem despertado o pastor Bruno e a igreja IDPB Aeronautas para estar levando aos lares, ó Pai, essas lives de despertamento e de crescimento, Senhor Deus, de edificação. Nós lembramos, ó Pai, agora do filho da nossa irmã Rita, que se encontra, ó Pai, enfermo. Entregamos, ó Pai, sobre os teus cuidados, ó Pai, onde quer que ele esteja, qualquer que seja a situação, que ele esteja sendo amparado, ó Pai, pelo Senhor, e sendo da tua vontade, ó Pai, nós ministramos a cura, ó Pai, sobre aquela vida, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por cada pessoa aqui participou dessa live. Ensina, Pai, a melhorar as finanças, para que haja uma melhor qualidade de vida, para que as famílias não sejam penalizadas, ó Pai, por displicência com relação a finanças. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Gente, muitíssimo obrigado, Paulão. Deus te abençoe poderosamente, meu amigo. Amém. Então, tamo junto. Até mais. Até a última quinta-feira de junho, falando sobre finanças. Vamos embora, então. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém.